Marcos capítulo 7, versículo 32, diz assim a passagem que eu tenho. Pode começar no 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou Sidom até o mar da Galileia, região de Decápolis, ainda uma região não judaica. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz o surdo ouvir e o mudo falar. Senhor Jesus, nos abençoe com esse trecho da palavra, que ela nos ajude a entender o que o Senhor pode e deseja, quem sabe, nos ensinar. Ajuda que a nossa atenção, a nossa mente esteja voltada à palavra e me dá graça para que eu consiga comunicar aquilo que eu creio o Senhor deseja seja comunicado para todos nós. Nos abençoe com isso, eu te peço, no nome bendito e forte de Jesus. Amém. Amém? Amém. Semana passada falamos daquela mulher, agora desse moço. Jesus está andando por uma região de muitos não judeus, mas os judeus estão acompanhando Jesus. Judeus que são resistentes a verdades, como quem é cego e não dá ouvidos a Jesus. Eles não podem ver, não podem ouvir e, portanto, não podem falar adequadamente do Senhor Jesus Cristo. Nesse trecho da Bíblia, nós vamos aprender a história de um milagre. Alguém traz para Jesus, diferente da mulher Ciro-fenícia, que foi até Jesus para dizer: Jesus, lá em casa está minha filha. Neste caso, eles levaram esta pessoa à presença de Jesus, eles o conduziram onde Jesus estava. Por isso que é importante convidarmos as pessoas para irem no nosso grupo familiar, na nossa célula, nas reuniões da igreja. Não é que Jesus só está aqui ou lá na célula, mas é que nestes lugares nós estamos falando dele. E o Senhor Jesus Cristo disse: quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em qualquer lugar, falando de mim, aí estarei eu no meio deles. Por isso que quando convidamos pessoas à igreja, é como convidar pessoas a encontrarem-se com Jesus. Não, Jesus não habita neste prédio, Jesus habita nos nossos corações, mas quando falamos dele, ele se faz Emanuel outra vez, ele se faz Deus conosco, e aí nós podemos possibilitar o encontro daquela pessoa com o Senhor Jesus Cristo. E eles levaram esse moço que era surdo. No começo do texto diz mal podia falar, no final do texto ele é chamado de mudo também. Jesus o leva à parte da multidão e a sós com ele, coloca os dedos dele nos ouvidos desse moço, depois gospe e toca na língua. Abre um parênteses rapidinho. Lá nos tempos idos de Jesus, para trás do tempo de Jesus, alguns anos depois de Jesus, muitas pessoas criam que a saliva era medicinal, que você dava uma cuspida na mão e passava na ferida de alguém. Eu não sei se eles viram isso por causa dos cães que se lambiam as próprias feridas para ver se sarava. Eu não sei de onde nasceu essa ideia na medicina antiga de que o guspe tem poder curativo. Jesus muitas vezes não discute as coisas com as pessoas, ele simplesmente usa os costumes locais para, através desses costumes locais, mostrar o seu poder. Jesus não está preocupado em ensinar que a saliva não tem nada e que é meio nojento.
Aliás, se Jesus estivesse fazendo isso hoje, ele seria expulso dessa igreja, né? Dá uma cuspida, por exemplo, nos seus olhos, ou nos seus ouvidos, ou na sua língua, né? Um beijo de língua à distância, né? Essa coisa pavorosa. Mas Jesus fez isso com aquele moço, e ele ouviu, e ele falou. O que estava acontecendo nessa história? O contexto, por causa da reação do Senhor Jesus Cristo, indica que havia, provavelmente, o texto não é claro em dizer, uma possessão maligna na vida desse moço. Era muito comum naqueles tempos eles atribuírem a demônios a incapacidade de pessoas ouvirem e falarem. E eles não podiam ouvir o que a gente falava e não falava nada que nós pudéssemos entender. É muito interessante, porque quando você encontra com uma pessoa possuída de demônios, ela não ouve você enquanto ela está possuída pelo demônio, e ela fala quase sempre de maneira não muito inteligível, porque a entidade espiritual que a tomou fala na voz diferenciada daquela possível entidade maligna. Então, acho que por causa dessas experiências com pessoas endemoniadas naquele tempo, eles atribuíam praticamente quase todos os surdos e que não podiam falar à presença de demônios. O fato de Jesus no texto suspirar profundamente e dizer Efatá, pode ser uma indicação de que havia uma batalha espiritual de Jesus contra o demônio que estava dentro daquela pessoa. Mas nós não estamos autorizados pela Bíblia, a toda pessoa surda que a gente encontrar, expulsar demônios deles, porque não é assim. Não para todo mundo, há pessoas que são surdas por alguma coisa que aconteceu nos seus ouvidos na época do nascimento, ou na época da formação dentro do ventre de sua mãe, ou posteriormente por causa de alguma enfermidade ou acidente ou qualquer coisa assim. Necessariamente não está um demônio lá. Mas aqui nesse texto dá a impressão de que Jesus lutara contra um espírito e ele promove aquela cura. Por que Jesus cura os ouvidos e em seguida a voz? Porque ninguém pode falar se não ouve. Quando eu fui para a primeira igreja batista de Curitiba, tinha um ministério com surdos, de mais ou menos uns 350 surdos na igreja. E logo eu falei, nossa, que ministério bonito entre surdos mudos. Eu quase apanhei. Me disseram, eles não são surdos mudos, eles são surdos. Eu falei, ué, mas não fala, se não fala é mudo. E eles disseram, não, todo o aparelho vocal deles é perfeito. Não há nenhum problema no aparelho vocal. Eles não sabem falar porque eles nunca ouviram. E é verdade, quem não ouve, não fala. Deixa-me dizer, você está indo numa escola de inglês, está aprendendo to be, está perdendo tempo, porque não é gramática que ensina a gente a falar, é ouvir. Quem não ouve, não fala. Se você ouve televisão brasileira, rádio Bandeirantes, rádio brasileira, e fala o dia inteiro com brasileiro, você nunca vai aprender inglês, porque você não ouve. Quem não ouve, não fala. Show Globo, aproveita que está um monte de tranqueira. Show Record também. Show todo mundo do Brasil. Ouve inglês. Ouve inglês. Assiste boas séries em inglês. Aprende, aprende. Quem não ouve, não fala. Não quer dizer que você não pode ir na escola, porque nós adultos precisamos de alguma ajuda gramatical para ver se a gente entende o que eles estão pronunciando. Mas o segredo é ouvir. Quem não ouve, não fala. Jesus cura os ouvidos dele e em seguida a fala está lá. A língua é solta. O que Jesus está fazendo? Provavelmente Jesus está ensinando para os judeus que eles não sabem falar quem é Jesus, porque eles não param para dar ouvidos a Jesus. Provavelmente Jesus está fazendo esta cura também porque Ele está ensinando para a gente que se nós não primeiro ouvirmos, nós não saberemos falar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Precisamos ouvir. Se você quer ouvir a Bíblia, eu te dou um conselho, leia em voz alta. Leia em voz alta.
Ouve a tua voz lendo. Você vai ver o que as pessoas aguentam quando você está falando. Ouve, porque se nós aprendermos a ouvir, aprenderemos dela a falar. Jesus talvez esteja ensinando para a gente, através deste milagre, que se nós não abrirmos os nossos ouvidos a Ele, jamais conseguiremos dele falar corretamente. Mas hoje eu queria trabalhar de um jeito diferente com esse trecho da Bíblia. O que eu vou falar daqui para frente não está escrito na Bíblia. O que eu vou falar daqui para frente é a minha interpretação das entrelinhas da Bíblia, daquilo que Deus, eu creio, falou comigo durante a semana para dizer a você. Eu gostaria de falar do homem surdo que falava com dificuldades. Eu gostaria de mostrar qual é o mundo que nós vivemos. Nós temos duas categorias de pessoas vivendo no mundo hoje. A primeira categoria de pessoas são aquelas que jamais deram ouvidos a Jesus e não creem nele. E por que elas jamais deram ouvidos a Jesus? Porque elas nunca ouviram ninguém falar de Jesus. Lá em Romanos capítulo 13 diz: como alguém irá para o céu? Como alguém ganhará salvação? Então o apóstolo Paulo diz assim: como crerão se não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem para eles pregue? Como pregarão se não forem pela igreja de Jesus enviados? Você é um enviado, um missionário da igreja de Jesus, onde você mora. A célula que você pertence, você deve pertencer a uma célula, tem uma mesa lá fora, onde você pode se inscrever na célula e participar de uma célula. Esta célula é o lugar onde você pode trazer os seus amigos e falar de Jesus. Como as pessoas vão se converter? Quando alguém falar e ela ouvir e ela crer, então ela receberá a salvação. Há pessoas no mundo que não deram ouvidos a Jesus, ou porque ninguém esteve lá falando para eles, ou porque eles se negam a ir a qualquer lugar que de Jesus se fala. Primeira categoria. Segunda categoria são aquelas pessoas com as quais nós nos relacionamos, as quais não conseguem nos ouvir. Às vezes somos nós mesmos que temos essa surdez relacional que nos impede de ouvir pessoas. Há uma categoria de pessoas no mundo que são surdas, relacionalmente falando. Tinha um homem que ele disse para um amigo que estava na casa dele: minha mulher anda surda, cara. É mesmo? É. E lá, sabe essas casas open concept, que você tem a sala e a cozinha, tudo junto, tudo grande? Ele estava na porta da sala e lá no fundo da cozinha, e ele disse para mim: quer ver como ela é surda? Oi, amor, chegamos. E ela não se mexeu lá no fogão. Está vendo? Vou chegar mais perto. Oi, amor, nós chegamos. E a mulher não se mexeu. Ele disse para mim: quer ver? Vou chegar mais perto. Amor, nós já chegamos. E a mulher não se mexeu no fogão. Ele falou: não te falei que é surda? Agora eu vou bem de pertinho dela, quer ver? Meu amor, nós já chegamos. Ela se virou para ele e falou: querido, eu disse ok na primeira vez que você falou lá na porta de entrada. Às vezes achamos que os outros são surdos, mas nós o somos. E o que acontece? Por que de vez em quando nós nos tornamos pessoas surdas? Eu vou dar para você 18 possibilidades. Primeira, somos surdos quando nós nos tornamos pessoas não ensináveis, os donos da verdade. Você conhece alguém assim? Você vai contar um assunto, ele sabe melhor do que você. Você vai falar uma coisa, ele te interrompe e fala que ele sabe mais. Ele sempre sabe tudo, de tudo. Sabe até galinha morta ficar viva, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Essas pessoas não ensináveis, não há o que você possa dizer para ele que ele não aceita, ele rejeita, porque ele sabe, ele é o dono da mandioca azul, da cocada preta, sei lá o nome dos negócios, ele é o rei de todas as coisas. Eu espero que o seu marido não seja assim. Caladas, mulheres.
Gente surda porque se tornou não ensinável. Eles são tão autossuficientes, eles não precisam de nada e de ninguém. Eles se julgam as pessoas mais sábias do mundo e palpitam em todas as coisas, na maioria das vezes de maneira ridícula, mas eles acreditam que é verdade. Eu li uma vez uma frase que me encantou, dizia a respeito aos sábios. A frase era essa: a maior alegria de um sábio é se parecer estúpido na frente de um estúpido que quer se parecer sábio. Pesada, né? Eu não vou dizer mais isso, mas esses são os não ensináveis. Quando você se torna uma pessoa que você já sabe tudo, não há como ouvir ninguém. Você se tornou surdo. Ou se você é daquelas pessoas presas aos velhos paradigmas, àquelas verdades antigas. Isso não pode, isso não faz, no meu tempo. Nunca foi desse jeito, isso é errado, não pode ser dessa maneira. Velhos paradigmas, quando você é preso a coisas do passado, a coisas que funcionaram no passado, mas por causa das mudanças não funcionam mais, mas você insiste em ser daquele tempo, você fica surdo também. Outra maneira de ficar surdo é quando você é uma pessoa desesperada. No nosso texto, eles estavam desesperados por comer e não estavam dando ouvidos a Jesus. Quando eu sou desesperado para ter uma coisa, eu não dou ouvidos a outras pessoas, eu não dou ouvidos ao que é racional, eu não dou ouvidos ao que é moral, eu não dou ouvidos ao que é ético, eu não dou ouvidos ao que é certo, porque eu estou desesperado para alcançar aquilo e eu fecho os meus ouvidos a tudo e a todos. Em certo sentido, às vezes é bom, na maioria das vezes não é bom. Porque quando você está desesperado, você está correndo riscos de fazer bobagens. Outra possibilidade de se tornar surdo é quando alguém ou alguma coisa controla a minha vida. No nosso texto, um demônio estava controlando a vida. E porque esse demônio está lá, ele tapa os ouvidos daquela pessoa. Um texto paralelo a esse na Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento. O que é cegar o entendimento? Não deixar que nada entre pelas portas do entendimento. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Se você é possuído por uma entidade destas, provavelmente você não está dando ouvidos a ninguém mais. Ou se você é possuído por um vício qualquer, não estou condenando ninguém, você é bem-vindo à igreja. Repito, este é o melhor lugar para não muito boas pessoas estarem, com exceção da gente que está aqui, que somos muito bons. Se você é preso a um vício, esse vício controla você, e por mais que as pessoas falam, você dá ouvidos ao seu vício e não a outras pessoas. Quando há algo dentro de você que te controla ou te domina, você é uma pessoa surda. Ou quando você está adoecido, quando o seu corpo é cheio de dores por causa de uma doença física, a gente não consegue ouvir ninguém senão a própria dor, o próprio gemido. Nessas horas, é difícil conversar com pessoas. Você já reparou que quando uma pessoa está ferida, machucada, doendo, braço quebrado, joelho quebrado, cabeça rachada, uma dor grande, é difícil falar com esta pessoa, porque as vozes de suas dores tapam os seus ouvidos. Pior, então, você se torna surdo, em sexto lugar, quando você é possuído de uma dor emocional. Dor boa e dor ruim. Tem dor boa? A da paixão, né? Quando a gente está apaixonado, dói, não dói? Nossa, mas a gente quer aquele treco. Fall in love, caiu de amor. Arrastado, dói. Mas tem dor emocional difícil. Tristeza.
Já viu uma pessoa tomada de tristeza? Não houve ninguém. Já viu uma pessoa tomada de depressão? Não houve ninguém. Já viu uma pessoa tomada de dores emocionais? Como, por exemplo, ódio. Já viu uma pessoa com ódio? Ela tem ódio. E o ódio tapa os seus ouvidos a tudo e a todos, até a Deus. Ou, por exemplo, raiva. Você já teve raiva de alguém? Nossa, que santo você é. Eu já tive raiva de tanta gente. Raiva que consome a gente. Ou então, por causa do ódio, por causa das feridas causadas por alguém em nossas vidas, por causa da raiva, por causa da amargura, por causa da decepção, por causa da frustração, facilmente a gente deseja vingança. E nessas horas a gente é surdo a tudo e a todos. Deixe-me dizer uma coisa. Jamais tome uma decisão definitiva num estado emocional temporário. Jamais tome uma decisão definitiva vivendo uma emoção temporária. Está com raiva? Não toma decisão nenhuma. Está com ódio? Não toma decisão nenhuma. Está apaixonado? Não toma decisão nenhuma. Porque isso vai passar e você vai se arrepender de ter tomado aquela decisão. Quantos casais destroem o seu casamento por uma decisão no ambiente do ódio, da raiva, da amargura, da frustração, da decepção, da traição, e depois se arrependem? As estatísticas dizem que 78% dos casais que tomaram decisão de se divorciar e resolveram antes fazer uma terapia, não se divorciaram, e 5 anos depois da terapia, são tão felizes que dizem, graças a Deus, nós não nos divorciamos. Pastor, eu vou fazer terapia e ainda esperar 5 anos para essa anta mudar? Antagônica pessoa, esqueci de completar. Você escolhe, ou você passa os próximos 5 anos sonhando, cheios de esperanças, com 78% de possibilidades de mudança, ou você decide interromper agora e passar o resto de sua vida com a frustração dessa derrota. Há casos e casos. Mas o importante é saber que às vezes eu me torno uma pessoa surda e não consigo mais ouvir. E o pior de tudo é quando o nosso estado emocional alterado já tamparam tanto os nossos ouvidos que a gente não dá mais ouvidos a Ele. Será que o surdo na sua casa não é você? E você pensou que fosse o outro? Será que o surdo na sua casa não é você, papai? E você sempre achou que fosse seu filho adolescente? Por que nós não temos mais tempo de parar e ficar junto dos da nossa própria casa, olhando nos olhos deles, para ouvi-los? Porque ele não sai do zate-zate, pastor. E por quê? A sua família se tornou tão boring que a reunião de família é cada um com o seu telefone. Você já parou para ouvir atentamente o que sua esposa tem a lhe dizer? Eu sei, em alguns casos você não suporta mais ela falando, mas talvez porque você nunca de fato a escutou. E ela precisa repetir, repetir, e gritar, e resmungar, porque lá atrás, um dos dois se tornou surdo primeiro e provocou com certeza a surdez no outro. Seus filhos
Por que eles conversam com os amigos deles sobre as suas coisas e não mais com você? Quem será? Está surdo lá em casa. Será que nós não precisamos dizer: Jesus, o surdo sou eu. Põe os teus dedos nos meus ouvidos. Grita para mim, Efatá, que quer dizer abre-se. Como encontraremos libertação? Como a Bíblia ensina. Vamos a Jesus com o surdo. Talvez você seja o surdo. Jesus vai lhe tomar a parte. Necessariamente, ele não tem que fazer milagres nessa sala. Ele pode fazer no teu carro, ou na tua casa, ou no teu banheiro, ou no teu quarto, ou no escritório. Talvez Jesus escolha você para ir a um lugar à parte. E ele enfiará os dedos nos teus ouvidos, e ele pode dizer Efatá, e seja lá o que te domina, o seu orgulho de ser uma pessoa que sabe tudo, seja lá o que domina os seus velhos paradigmas, seja lá o que te domina o seu desespero por alguma coisa, seja lá o que te domina, pessoas que te controlam, demônios que te tomam, seja lá o que te domina, doenças no corpo ou na alma, Jesus pode dizer a você, agora, se você for à presença dele, Efatá. Entre duas pessoas, você só pode mudar uma delas, você mesmo. Não mude os outros. Vá a Jesus. Diga: Jesus, o que precisa ser mudado em mim? São os meus ouvidos, abre. Passe a olhar para a sua família. Passe a ouvi-los. Passe a conversar. Ouve bastante antes de abrir a sua santa boca. A Bíblia Sagrada diz: nós devemos ser tardios, prontos para ouvir, tardio para falar. Olha como Deus é maravilhoso. Ele nos fez com duas orelhas saltadas para fora da cabeça, e alguns bem saltadas. Olha o bullying. O mundo está difícil, não está? Recebi um texto essa semana maravilhoso. Diz que a coisa está tão ruim no mundo que se você declarar publicamente que é intolerante à lactose, a vaca te processa. O mundo está difícil, né? Mas eu li um cara que diz: olha como Deus é maravilhoso. Deus nos fez com duas orelhas saltadas para fora da cabeça e com uma língua só, cerrada atrás dos dentes. Será que não era para ela ficar mais tempo aí e o ouvido mais tempo aberto? Ouve mais, porque ouvindo você compreenderá. Ouvindo você poderá falar e ser compreendido. Amém? Recebeu esta palavra? Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.